uma pessoa que entrou, infelizmente, muito tarde na minha vida, mas que manteve uma fidelidade de ideais extraordinária, com uma certa tranquilidade de procedimento, mas firmeza de posição. E isto foi uma lição para mim, porque um temperamento um tanto desabrido de herança dos sicilianos, eu tendia a não manter paciência na luta. Aos dois queridos irmãos espirituais, Maria Vitória, Mesquita Benedito e Claudinei de Melo, eu quero render as minhas homenagens, porque sem eles, em primeiro lugar, não haveria escola de governo. E sem eles, eu não poderia ter caminhado com segurança, penso eu, nessa campanha constante em defesa da dignidade humana. Mas nós estamos aqui entre amigos. É um conjunto de pessoas que comungam dos mesmos ideais. O meu sonho é que todos nós possamos nos organizar para a ação. Claudineu lembrou Aristóteles, pois ele dizia, contrariamente, um ensinamento, melhor dizendo, histórico, que a ação é mais importante do que a contemplação. E que a felicidade está no próprio agir. Um dos meus ídolos, Gandhi, colheu na tradição hindu, do Bhagavad Gita, esse ensinamento também. Ou seja, todos nós temos um dever sagrado de agir. E vamos agir sem procurar jamais obter nenhuma vantagem própria. Mas agir em que sentido? O grande problema enfim, desde que o mundo é mundo, é como enfrentar o mal no mundo. E a esse respeito, há duas interpretações em que, de certa forma, mostram essa realidade terrível que é o mal no mundo. A interpretação grega é da violência. O deus principal, Urano, acabou sendo morto por Cronos e foi morto por Zeus. Mas Zeus, aos poucos, foi adquirindo a moderação. E uma das inscrições do templo de Apolo em Delfos é justamente essa: nada de excessivo. Até a própria virtude excessiva é um risco. E nós vemos isso em regimes religiosos totalitários. Mas a outra interpretação é da Bíblia. O mal no mundo foi introduzido pela mentira, pelo engano, pelo embuste. E foi a mentira que imediatamente engendrou a violência. E a violência fratricida. Pois bem, na política, que é a grande dimensão da vida ética, nós encontramos exatamente esses dois grandes males. E eles, de certa maneira, se encarnaram nos dois grandes movimentos que se chocaram no século XX, o comunismo e o capitalismo. Na história brasileira, nós temos tido um passado de violência,
mas violência contra o inferior, violência contra o pequeno, violência contra aquele que não pode reagir. A história da escravidão no Brasil, que nunca foi integralmente contada nas escolas públicas, o pior crime coletivo que foi cometido nos Américas. E ao lado disso, como todos nós sabemos, a política brasileira é feita de mentiras. Tão bem urdidas e tão bem afirmadas, que elas acabam se tornando uma verdade oficial. Ainda anteontem, o Clube Militar fez uma homenagem a chefes militares e civis que comandaram a repressão no país. Ele fez essa homenagem, disse o comunicado oficial, os 45 anos da Revolução Democrática. O Manifesto Republicano de 1870 fala mais de 20 vezes em democracia ou expressões cognatas, princípio democrático, prática democrática, etc. E não diz uma palavra sobre a escravidão. Eu não quero me referir a um partido que não é exatamente da extrema esquerda, e que resolveu mudar a denominação para se chamar os democratas. Pois bem, é contra esses dois males fundamentais, a violência e a mentira, que nós temos que agir. E nós temos que agir pensando na nossa experiência de sofrimento e de luta durante o regime militar brasileiro. Eu estou absolutamente convencido de que o povo brasileiro, uma vez esclarecido, uma vez ciente de todo o arcabouço de violência contra os pobres e inferiores, e astúcia, de engodo, de mentira, que cobre grande parte, se não a quase totalidade da nossa vida política, ele haverá de viver. Eu peço então que nós todos tenhamos um minuto de silêncio e de reflexão em homenagem a todas as vítimas do regime militar brasileiro. Graças a Deus, Deus me pague.